Shalom, querido aluno, querida aluna da nossa EBJET, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Não esqueça de, antes de continuar, vai lá, dá o seu like, dá o seu joinha, é muito importante para nós, porque o YouTube entende que toda vez que você faz isso, você está dando relevância ao nosso conteúdo. Então, por favor, às vezes a gente vê tantas pessoas assistiram, mas poucos deram like. Então, vai lá, dá o seu like. Amém? Bem, hoje nós iremos para a nossa lição, continuando ainda, né? Os 7 passos ao tipo supremo da fé. Hoje é a parte 3 que nós iremos estudar. Então, vá lá, pegue a sua Bíblia, pegue as suas anotações. Ser um estudante da Bíblia é muito importante e você está fazendo a melhor escolha. Amém? Bem, nós vamos para o nosso textual de hoje, que está lá no Salmo 32, versículo 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém? Essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Você é esse homem e essa mulher bem-aventurada. Amém? Nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz: podemos aproximar-nos de Deus com plena certeza que fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então você e eu, nós podemos nos aproximar de Deus. É isso que nós iremos estudar hoje. A justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? O que nós entendemos? O que a Bíblia diz quando eu e você somos feitos justiça de Deus. Amém? Queria ler para vocês aqui, queria que vocês anotassem em 2 Coríntios, versículo 6, versículo de 14 a 16, que é o nosso primeiro tópico aqui, que é a realidade da nossa justiça. Qual é essa realidade? Lá no texto que nós vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 16, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Anote esse versículo, é muito importante. Ele fala sobre o jugo desigual. E muitas vezes, muitos cristãos têm interpretado de uma forma errada esse versículo, porque eles entendem assim: então a Bíblia diz que eu não tenho que entrar em julgo desigual, e eles fazem uma certa segregação, né? Se afastam, gente que, não vou falar com... Se afastam até da própria família, porque o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, o meu irmão, não vou mais lá na casa dele, e criam uma espécie de segregação. Não é isso que a Bíblia aqui quer falar. O que Deus quer nos dizer é que nós não podemos ter comunhão, ter aliança, né, com o incrédulo, com a injustiça, com as trevas. Mas nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, mas nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós, a Bíblia diz lá em Mateus que nós somos o sal e a luz do mundo. Então nós estamos aqui para quê? Para salgar, para iluminar. Então lá onde eu estou, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, no meio da minha família, eu sou a luz. Então você sim precisa interagir com eles. Não é preciso que você saia, que você tenha aquela comunhão íntima, né, de intimidade, de aliança, mas você precisa interagir, você precisa conversar, você precisa levar as boas novas. Como é que eu vou levar as boas novas para minha família, para minha cidade, se eu não converso com eles? Não é isso que o versículo diz. O versículo diz que nós não devemos ter aliança, porque não há, como ele diz aqui, que união, que harmonia há entre a luz e as trevas? Não existe. Mas a luz está ali, nós estamos ali, como diz em Romanos, para influenciar
esse mundo. É para isso que nós estamos aqui. Então, seja um embaixador de Cristo. Aonde você estiver, muitas vezes alguém diz, eu sou o único crente da minha família, eu sou o único cristão da minha família. Que bênção, Deus te escolheu para isso, para que você seja um influenciador. Amém? Então, querido, olha só o que esse versículo destaca, que nós, crentes, destaca crente, o crente ele é justiça e ele é luz. E o incrédulo, ele é incrédulo, ele é iniquidade e ele é trevas, ou seja, são coisas paradoxais, são diferentes, não tem como haver harmonia. Não há harmonia, mas não é por isso que nós não vamos estar lá onde eles estão, está influenciando, salgando, iluminando, né, a terra. Foi para isso que Deus nos separou, foi para isso que Deus nos escolheu como seus filhos amados. Amém? Nós somos a igreja e Cristo, ele é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que os nascidos de novo, eles recebem a própria natureza de Deus. E essa natureza de Deus é uma natureza santa e justa. Por isso que os nascidos de novo são a justiça de Deus, porque eles foram justificados, eles receberam essa justificação, essa absolvição do Senhor. Amém? Eles são regenerados pelo sangue de Cristo. É a partir daí que você tem que entender o que é a justiça. É a justificação de Deus. Eu e você, nós somos justificados, fomos justificados, então nós somos a justiça de Deus. Amém? Um outro ponto muito importante, quando nós falamos em justiça, o que nós pensamos? Uma pessoa certinha, né? Correta, mas a justiça, ela não é resultado do nosso andar reto, né? do nosso viver reto, das nossas obras retas, não. A Bíblia diz que a justiça, ela é dom de Deus. Ela não é um fruto, aquilo que nós semeamos, não. Ela é um dom, ela é um presente de Deus. Ela é dada por Deus. Então essa justificação, ela é dada por Deus de presente para aqueles que o receberam. A Bíblia diz lá em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa justificação, essa justiça vem do Senhor, é presente dele, para mim e para você, para a nova criatura, para o nascido de novo. Amém? Essa justiça, ela nos justifica e nos dá direito e privilégios de filhos. A partir dessa justificação de Deus, nós recebemos os privilégios e os direitos de sermos filhos de Deus. Amém? Deus nos declara justos. Deus nos declara justiça. Deus nos absolve. A Bíblia diz também que a cédula que era contra nós, ela foi rasgada quando Jesus morreu, quando o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, ela rasgou aquela cédula, aquele papel, aquele documento que era contra mim, que era contra você, e nos trouxe a justificação, nos trouxe a absolvição e nos fez sermos elevados filhos de Deus. Então essa é a justiça de Deus. Então você pode dizer, eu sou a justiça de Deus, porque foi Ele quem nos justificou, foi o sangue de Cristo que me justificou. Amém? Quero que você entenda bem isso, que essa justiça não é, claro, isso não quer dizer que nós, cristãos, não devamos ter um comportamento reto, um comportamento ilibado, um comportamento honesto. Isso vai ser frutos do Espírito, porque quando nós nascemos de novo, Cristo está em nós. Se Ele é justo, se Ele é santo, eu também, né? Automaticamente vou ser santo e vou ser justo, eu vou ser buscar sempre a santidade. Nós somos santos, né? Que lutamos contra o pecado. Então, essa luta contra o pecado deve sim continuar, mas não é por isso, não é pelas minhas obras que essa justiça virá. Essa justiça ela já foi dada, essa justificação já foi entregue. Quando Cristo morreu na cruz e quando eu e você dizemos a Ele, eu creio no sacrifício, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz, foram chamados filhos de Deus, foram absolvidos, foram justificados. Então você
pode dizer assim: eu sou justiça de Deus, eu sou justificado pelo Senhor. Amém? Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. Que coisa maravilhosa. Eu estava, ao estudar essa lição, eu lembrei de uma música, né? Que diz, né? Eu gosto também, não sou cantora, mas a gente gosta de cantar. E ela diz: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor. Então, cuja vida coberta está pelo sangue. Nós lemos no texto áureo: bem-aventurado aquele cujos pecados foram perdoados. Bem-aventurados aqueles que a cruz de Cristo, o sangue dele nos cobriu e nos remiu de todo pecado. É isso que é a justiça de Deus. E isso é maravilhoso. Amém? Daí onde você está, dê um glória a Deus. Diga: glória a Deus, que bênção. Que bênção que Ele me amou e que Ele me justificou. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, que diz aqui: uma aliança melhor. Que aliança é essa? A gente vê que no Antigo Testamento, o homem tinha uma aliança com Deus, mas essa aliança ela envolvia sacrifícios, né? O sacerdote, existia um mediador entre homem e Deus, que era o sacerdote. Eles precisavam ir até o sacerdote, fazer os sacrifícios para que Deus ouvisse, para que Deus perdoasse. Hoje, querido, quando Jesus veio, ele quebrou esse vácuo, né? Essa separação que existia entre o homem e Deus foi separado por Jesus. Foi unido por Jesus. Jesus, ele nos uniu novamente. Ele nos uniu ao Senhor. Então, hoje, a nossa aliança é uma aliança em Cristo Jesus. É a aliança do sangue. É a aliança da cruz. E é essa aliança que nós hoje vivemos. A nossa aliança hoje é a aliança do Novo Testamento. É a aliança da graça. Nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela graça, absolvidos pela graça e perdoados pela graça de Deus. Tudo é da graça de Deus, nós somos frutos dessa graça. A Bíblia diz lá em Salmos que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, todos os dias. Todos os dias essas misericórdias se renovam. E essas misericórdias, a Bíblia diz, que são o motivo de não sermos consumidos. Não é de mim, não é se eu faço direitinho, se eu faço tudo certinho. Não, querido, é porque Deus nos ama e Ele é misericordioso, Ele é fiel. Amém? E essa misericórdia que nós vivemos, essa aliança é a verdadeira aliança, é a única aliança que existe entre o homem e Deus, através do sacrifício de Jesus. Amém? Lá no Salmo 32, eu quero ler para você aqui, no Salmo 32, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não atua. Amém? Você pode dizer: eu sou esse bem-aventurado. Amém? Diga com convicção: eu sou esse bem-aventurado, eu sou essa bem-aventurada. A nossa aliança está no sangue, está na cruz de Cristo. Amém? Somos nascidos de novo, justificados em Cristo, somos novas criaturas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova aliança. E o autor também desse livro diz assim, que o mais importante é nós estarmos também no centro da vontade de Deus. A justiça quer dizer o quê? Estar no lugar certo, estar onde eu devo estar. Qual é o melhor lugar do mundo? Qual é o lugar mais certo do mundo? É estar no centro da vontade de Deus. É estar aonde Deus quer que eu esteja. Então você e eu, nós estamos no melhor lugar, nós estamos no lugar certo. Por isso nós somos a justiça de Deus. Amém? Então hoje nós podemos estar na presença de Deus sem culpa, sem medo. Porque as pessoas, lá em 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu posso dizer, nos justificar de toda iniquidade. Então, hoje, você e eu, nós somos seres humanos, nós somos filhos, nós somos nascidos de novo, novas criaturas, estamos sujeitos aos erros. Nós pecamos, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Mas não é porque nós pecamos que nós deixamos de ser justiça de Deus, não. Se você pecar, e quando eu peco, a Bíblia diz, vá aos pés do Senhor, confesse. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a partir dali, o Senhor perdoa e o Senhor novamente nos justifica. E nós continuamos sendo a justiça de Deus. Então, não tenha medo de chegar a Ele. Não existe mais esse mediador. Nós temos livre acesso. Hoje, nós temos livre acesso. Através dessa justificação, através dessa justiça de Deus, nós temos livre acesso ao trono do Pai. Então, eu e você podemos chegar a Ele, falar com Ele, pedir perdão, adorá-lo, conversar com Deus. Deus, Ele quer sempre ter um relacionamento conosco. Deus não quer apenas, como dizem nossos pastores, Ele não quer que nós sejamos morada passageira. Sabe o hotel, quando a pessoa vai, passa dias ali, depois ela vai embora? Não, Deus, Ele quer ser morada eterna. O Espírito Santo, Ele quer ser morada em nós, morar eternamente. Quando as pessoas olharem e disserem, onde está Deus? Deus está ali, Deus está na Maria, Deus está na Kelly, Deus está na Patrícia, Deus está em você, Deus quer habitar em nós, fazer morada eterna em nós, amém? Essa é a nossa verdadeira aliança. Então não tenha medo de se chegar a Deus. Se você errou, se você pecou, se ajoelhe, se arrependa, peça perdão de Deus. A Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda iniquidade. Amém, querido? Isso é muito maravilhoso. Vamos aqui para a nossa aplicação pessoal. E a aplicação pessoal de hoje diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo, Ele não pecou, Ele era santo, Ele era justo, Ele era imaculado, sem pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele todos nós, aqueles que o receberam, todos nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então você é justiça de Deus. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. E eu queria nessa aula fazer uma oração de confissão com você. Talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor, tenha achado que Deus não está escutando você. Repita comigo essa oração. Amém? Pai, eu sou a justiça de Deus. Eu creio, Senhor, que eu sou nova criatura, que eu sou filho, que eu sou nascido de novo, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor me ama e que o Senhor se fez, Pai, pecado por mim, que o Senhor levou sobre si todas as dores, o jugo que estava sobre mim foi colocado sobre ti. E é através de ti que, Senhor, eu fui feita justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus e eu me achego a Ti, Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros e peço, Senhor, que Tu me justifique, que Tu me renove a cada dia, não somente a mim, mas a mim e a minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Shalom, querido. Até a próxima aula. Amém.